Estamos no ar! Finalmente! Finalmente! Nosso primeiro podcast Mulher Pode Tudo. Sabe por quê, gente? Porque aqui você pode tudo. Tudo do universo feminino. A gente está muito feliz, estamos estreando nosso podcast Mulher Pode Tudo. E quem está do meu lado é a Nádia. Para quem não me conhece, sou a Cris Valente. A Nádia, ela é professora, ela é dona de uma academia, né, na cidade de Biúna, é professora de zumba, de várias outras coisas, ela mesma vai falar depois. E assim, a gente, né, caiu de cabeça nesse projeto, então a gente tem certeza que vai ser sucesso, vai ser muito legal e a gente espera de uma forma assim mais animada e ao mesmo tempo passar algum tipo de informação para vocês. Então, acho que é isso, né? É isso aí mesmo. E eu estou muito honrada pelo convite. E eu não vou falar nada a meu respeito, porque eu não sou a entrevistada de hoje, certo? Vocês que lutem para saber. Vocês que lutem. Mentira, gente. Vai lá na rede social dela. Eu acho que isso aí foi uma jogadinha, né? Só para o pessoal te seguir no Instagram. Vai lá na rede social dela, vai lá, faz uma, né? Dá uma olhada lá na rede social dela para ver exatamente quem é a Nádia. Mas vamos ao nosso convidado, que é muito especial, gente. Sim. E como é estreia, não podia ser diferente. Tinha que ser uma pessoa assim muito especial, muito querida. E ele, o Jairo! Gente, o Jairo, ele é assim uma pessoa super especial. Ele acompanha a minha carreira desde o começo, né, Jairo? Isso mesmo. Ele é maravilhoso, é apresentador, é jornalista, é colunista de fofoca, né? Você já deve ter visto alguma coisa lá nas minhas redes. E eu falei, ele, nossa, é uma pessoa super do bem, tem uma mega energia, então tinha que ser ele para começar. Né, Nádia? Com certeza. Bom, primeiro, Cris, Nádia, quero agradecer vocês pelo convite. Fico muito feliz com as suas palavras, Cris, porque, como você disse, eu acompanho aí a sua carreira desde o início. Assim como você também acompanha aí o meu trabalho, fico muito feliz por isso. E hoje está aqui nesse podcast, né, que não veio por acaso, né? O nome já diz tudo, né, Nádia? Mulher pode tudo. Exato. E realmente a mulher pode tudo, né? A gente sabe que a gente está ainda, né, vive num país aí totalmente patriarcal ainda, né, onde o machismo impera. Sim. Mas as mulheres, elas estão conseguindo, né, conquistar o seu espaço, que é de direito, e vocês vêm trazer esse podcast aí, eu acho que para alavancar ainda mais essa questão do empoderamento e da participação da mulher. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e fico muito honrado de ser o primeiro convidado aqui hoje. Você falou aí sobre mim, mas não sou tudo isso não, mas fico muito feliz, sim. Viu? Obrigada por estar aqui nessa estreia, o primeiro podcast que você, então vai ser sensacional. Com certeza. Né? Mas me diz uma coisa, já que nós estamos falando desse universo feminino, uma mulher que você admira, que te inspira. Olha, eu posso te dizer com toda propriedade, Nádia, que a mulher que mais me inspira e que me inspirou e que continua me inspirando, mesmo não estando mais aqui, é a minha mãe. Olha, que lindo! A minha mãe, ela faleceu com 42 anos de idade, muito nova, né, vítima de um AVC. Nossa. Mas ela sempre foi meu porto seguro, sempre foi a minha companheira, sempre abraçou as minhas ideias, porque eu desde pequeno sempre tive essa vontade de trabalhar com comunicação, em especial televisão. Televisão sempre foi a minha paixão, né? No início, quando eu era adolescente, tinha aquela coisa de ser ator, né? O jornalismo foi surgir na minha vida um pouco depois, né? Mas quando eu era mais adolescente, eu queria aquela coisa do ator. Eu sonhava em atuar em Malhação, a novela da Globo. Eu acho que todo adolescente, né, todo gente? adolescente. Mas aí, com o passar do tempo, é engraçado que assim, a minha mãe, ela sempre me apoiou, né? Nas minhas loucuras, nas minhas brincadeiras. E em casa, eu costumava colocar uma televisão na frente, sentar numa mesa e fingir que estava apresentando um programa de TV. A gente assistia muito o Jornal Nacional e eu fingia ali que eu era o William Bonner apresentando o Jornal Nacional, dava boa noite, colocava o paletó, tudo, e a minha mãe tinha que ficar ali de espectadora, assistindo, ela que era a espectadora, né? E ela sempre me apoiou muito nisso, né? E um sonho dela, que também sempre foi o meu sonho, era realmente me tornar um profissional da comunicação. E ela sempre falou para mim, né? Não desista, se é o que você quer. Até mesmo na escola, sempre as minhas professoras, colegas, que eu era o mais exibido da turma. Quando tinha peça de teatro, eu queria fazer o protagonista, eu queria estar lá na frente, né? Todo exibido.
E a minha mãe sempre me incentivou. Então, aí, com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais essa coisa do jornalismo, né, e fui me apaixonando, né, porque eu vi ali no jornalismo uma oportunidade de contar histórias, porque é o que eu quero com a comunicação, com o jornalismo, é contar histórias, né. Hoje, como a Cris falou, eu estou atuando nessa questão de TV e Famosos, né, que é a editoria onde eu mais atuo, mas eu sou apaixonado também pelo jornalismo social. E eu acho que a gente tem um poder muito grande nas mãos, né? A gente como comunicador, vocês aqui com Mulher Pode Tudo também, tem esse poder nas mãos, né? De passar uma mensagem positiva, uma mensagem que seja verdade para quem está lá do outro lado da tela assistindo, Sim. né? Porque a gente pode pensar que não, mas a gente inspira e influencia muita gente. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Verdade. No que passar e no que falar para as pessoas que estão assistindo a gente. Maravilha, Nossa, que lindo. exatamente. Exatamente Então, isso. se tem uma mulher assim que eu mais me inspiro na vida, É a sua com mãe. certeza é a minha mãe. Ah, Foi eu a acho minha que a maioria maior das apoiadora. pessoas, né? Eu também, a minha, infelizmente, não está mais aqui, mas é a minha maior inspiração em muita coisa, até hoje. É a minha mãe. Nossa, não tem jeito, né? Lógico, eu falo a maioria. Tem gente que não, né? Se inspira em outra pessoa, sei lá, numa tia, pode ser numa atriz, né? Numa famosa. Sim. Mas a minha grande inspiração também é a minha mãe. Então, eu super entendo o que você falou. Com certeza. E é Jairo. engraçado assim, né? As brincadeiras, né? Por essa questão de eu trabalhar nessa editoria de TV e Famosos, né? O pessoal costuma chamar a gente de fofoqueiro, né? E muita gente pergunta, você não se incomoda que te chama de fofoqueiro? Não, não incomoda, porque realmente É o que você faz parte faz. da profissão, né? É o que a gente faz, né? A Nani até costuma brincar, eu participo do programa dela, né, já há mais de 5 anos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela costuma brincar, a gente não faz fofoca, a gente compartilha informações da vida alheia, né? E, então, assim, as pessoas costumam brincar sobre essa relação comigo, mas eu não tenho nenhum problema, né, quanto a ser chamado de fofoqueiro. E uma curiosidade, assim, que poucas pessoas sabem, né, que como que eu fui para essa área da fofoca, né? Porque para você ir para essa área, você, né, eu tenho que estar ali no meio de celebridade, tem que estar, né, conhecer um pouco do assunto. E quando eu ainda estava na faculdade, o meu primeiro trabalho complementar era fazer uma entrevista, né, com alguma personalidade da mídia, algum jornalista, e eu escolhi a Fabiola Hypert para fazer essa entrevista com ela. Aí eu fui até a Record, no R7, nessa época ela estava com o blog no R7 também, e fiz a entrevista com ela, e no final da entrevista, ela virou para mim e falou assim, você já pensou em trabalhar com fofoca, ser fofoqueiro de televisão? Olha. Porque você leva muito jeito para isso. Então, foi a partir desse momento Que né, despertou. que despertou o interesse, essa vontade. Ela acabou abraçando aí, me abraçando, me apadrinhando, né, me amadrinhando aí nesse meio. E hoje eu tenho uma gratidão muito grande pela Fabiola, porque ela foi uma também das inspiradoras aí para eu estar hoje atuando profissionalmente, né, nessa área, porque eu vejo assim também que é uma responsabilidade muito grande. A gente brinca, a gente fala nessa questão da fofoca, mas não é só fofoca, a gente lida com vidas, né? Sim. Quando eu vou passar uma informação de algum famoso, por exemplo, eu tenho que ver o que tem ali por trás. Que ele tem um filho, ele pode ter um filho, pode ter uma mãe, pode ter, né? Tem uma vida ali por trás. Então, não é simplesmente fazer a fofoca, é checar a informação. E eu costumo dizer, se ele aprontou, eu vou e falo, aprontou mesmo. Se não aprontou, fez alguma coisa de boa, vou lá e falo também. A maioria, né, hoje, infelizmente, o que dá clique é você falar coisa ruim, é você falar desgraça que aconteceu e tal, né? Acabar com a vida dos outros. Mas eu tenho esse lado humano, que é meu, assim, também. Eu gosto de falar as coisas boas, o que o famoso fez de bom também, né? Mesmo que não vá render cliques nem nada, mas é uma história que eu estou contando ali, né? Então, só para complementar essa história de como que eu fui cair nesse mundo aí. De fofoca. Mas mesmo assim, você sempre leva muita informação. Eu te acompanho também nas redes e eu vejo que você passa, assim, algumas informações, assim, super úteis para a população, principalmente lá de Vargem Grande, né? Você está sempre antenado, o trânsito, alguma coisa que, sei lá, despencou um barranco, não sei de onde. Aí eu já vi notícias. Então, você sempre traz notícias atuais também para as pessoas, né? Essa parte aí da fofoca. Do cotidiano, né? Eu sempre trago lá nas minhas redes sociais, não é só a parte da fofoca. Eu trabalho muito também com essa coisa do cotidiano. Do jornalístico mesmo. Que é o que as pessoas pedem nas minhas redes sociais, né? Elas
cobravam muito isso. Pô, você só faz matéria de fora, você mora aqui, faz matéria da região. A gente precisa saber, por exemplo, na Raposo Tavares, tem muita gente que mora para aqueles lados, que trabalha em São Paulo, precisa saber como que está o trânsito, né, determinado horário, o que está acontecendo na rodovia. Então, a gente tenta trazer essas informações também, que eu acho super válidas, né? Super, demais. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você entende isso? Que o povo adora uma fofoca, né? E assim, é fato. Por que será que é isso? Você entende a minha pergunta? É do ser humano. Você entende, Cris? O povo adora uma fofoca. Aí se viu? Exatamente. Não é? E não é só questão de famoso, né? A fofoca em si. A fofoca está presente. A pessoa dá uma paradinha, né? Tipo, você fala alguma coisa. Não, gente, eu preciso contar uma coisa. Que eu confesso que eu sou curiosa. Você tá sabendo daquilo? Olha, sabe o que meu marido faz comigo, às vezes, pra me zoar? Ele vai lá, se eu tô na sala, ele chega e fala assim... Eu preciso te contar uma coisa. Aí eu tô assistindo. Agora. Ou eu tô mexendo no celular. Aí eu falo, o que que é? Aí ele vai lá pro quarto, aí ele, não, nada, depois eu conto. Eu, o quê? Aí eu, o que que é? Eu vou atrás dele. Aí ele, era só pra você vir atrás de mim. Olha que danado. Então, assim, às vezes ele nem tem o que contar, mas ele fala assim, você é curiosa, né? E é uma coisa que eu sou curiosa. Desperta interesse, desperta curiosidade. Tem gente que nega, então, fala que não pessoas gosta, são mas assim. gosta assim. Todo mundo gosta de uma boa fofoquinha, viu? As fifis, né? O pessoal te chama de fifi, Jairo? De fifi, não, ainda não ouvi. Não, porque a maioria dos famosos aí que tem os sites de fofoca e tudo mais é a fifi, né? É a fifi. É assim a Fabiola é muito chamada de Maria Fifi. Beijo, Fabiola. Olha só parceirona ela, né? Muito gente boa, uma amiga muito querida que eu conheci, né, através de um lado profissional, mas que a gente acabou se tornando próximos aí e bastante amigos, e ela me ajuda bastante também com pauta, a gente troca bastante informações, bastante pautas, que eu acho que isso é importante também nesse meio, né? Tem muito essa coisa do individualismo também, tá? Não é só coisa mil maravilhas, só flores, não, esse meio da fofoca. Tem muita rivalidade entre os próprios colunistas de TV e famosos, entre os próprios jornalistas. Mas dentro disso daí tem aqueles também que sempre ajudam, que colaboram, que é o caso da Fabiola. Tem também o Ricardo Feltrin, que sempre também colabora aí com a gente, com pautas, com essa troca aí de experiências. Então, tem muita gente bacana no meio também. Maravilha. Acho que em tudo, né? Em tudo, né? Viu? E eu quero te perguntar uma coisa, Jairo. Olha, a gente fez um script aqui. Eu tô achando que a gente vai mudar algumas coisas no meio, né? Na verdade, já tá mudando, Já tá mudando, né? Porque o Cícero falou, faz umas perguntas picantes para ele. A gente não colocou nada picante. Como assim? Mas, ó, eu quero saber o seguinte. A gente é muito comportada. A gente é muito comportada. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a maior vaidade do Jairo? Olha, essa coisa da vaidade é complicado, né? Porque a gente tem muito. A gente até tenta trabalhar esse lado aí da vaidade, né? Mas a gente acaba tendo. Eu acho que a minha maior vaidade é justamente com relação ao meu trabalho. E isso, às vezes, né, até um desabafo aqui, eu acho que às vezes acaba atrapalhando um pouco, porque eu quero fazer a coisa assim, muito bem feita, eu quero que saia tudo perfeito. A gente sabe que na vida nada é perfeito, né? Então, a maior vaidade que eu tenho é querer que o meu trabalho saia com perfeição, e quando eu vejo que aquilo não sai da forma que eu queria, eu fico um pouco frustrado, né? Eu fico... Já bate um pouquinho de desânimo, assim, mas aí a gente segue adiante, né? Sacode a poeira e vai adiante. Mas acho que a maior vaidade é a relação ao meu trabalho. Em relação de pessoal mesmo, assim, eu não tenho muita vaidade. Isso eu já consegui trabalhar, inclusive através de terapias. Foi preciso muita terapia, né? Que eu acho que é válido também, né? Aproveitando até para quem está assistindo a gente aqui, porque quando você vai procura um profissional para fazer terapia, né? Não é só porque você está com algum problema. Ajuda você na sua vida social, na sua vida profissional. Então, assim, eu descobri uma coisa assim, muito interessante, que é esse lado da terapia. E tem me ajudado muito nessa questão da vaidade aí. Eu sou meio suspeita, já que estou na área, né, de terapia, eu sou meio suspeita, prefiro não falar, né? Mas eu adorei o que você disse, viu? E assim, na verdade, voltando a falar um pouquinho das fofocas, né? Vamos falar das fofocas. As pessoas às quais, né, você faz as fofocas, né? Fala a realidade, assim, da vida delas. Elas têm uma vida, né, por trás, assim. Você já chegou a se deparar com alguma situação que você se arrependeu de ter feito aquela fofoca ou algo assim, sei lá?
Muito bom você perguntar isso, Nádia. Eu vou falar uma coisa aqui que é a primeira vez que eu estou falando isso. Não falei ainda em lugar nenhum sobre esse assunto. Jura? Primeira mão, gente. Aqui. Primeira mão. E assim, olha. É uma história que mexeu muito comigo, porque assim, o que acontece? Tem muito essa questão também de processos, né? De você chegar a falar de algum famoso e você acabar sendo processado. Aconteceu duas ocasiões. A primeira foi lá em 2014 com a Ludmilla, a cantora Ludmilla, né? Eu fiz uma matéria sobre ela, na época foi, se não me engano, acho que foi pro UOL. Eu fiz uma matéria sobre ela. Ela tinha acabado de se mudar para um condomínio no Rio de Janeiro, né? Um condomínio de alto padrão, e ela dava muitas festas nesse condomínio. Eu acabei e ela acabou que brigando muito com os vizinhos, né? E eu fiz uma matéria chamando ela de barraqueira, tá, não sei o quê. Ela entrou na justiça, não cobrou dinheiro, né, porque acho que ela sabia que eu não tinha dinheiro mesmo para pagar. Ela entrou na justiça, mas só para não citar o nome dela durante 2 anos. Que eu ficasse proibido de citar o nome dela durante 2 anos. Aí eu tive todo aquele gasto, porque a audiência foi no Rio de Janeiro, tive que ir para o Rio de Janeiro para mexer com isso. No fim, deu tudo certo, fiquei os 2 anos sem falar o nome dela, perdi na justiça, fiquei os 2 anos sem falar o nome dela, depois já voltei a falar, agora eu posso falar de novo, viu, Ludmilla? Mas o mais interessante, que eu ainda não contei para ninguém, é o seguinte. Há mais ou menos 2 anos atrás, a Duda Rodrigues, acho que você acompanha também, Sim. ela... eu participo do programa com ela, tem a Agência Saúde Você, da qual eu também faço parte. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, uma outra colega minha, um colega nosso do UOL, Gabriel Perlini, fez uma matéria sobre a Duda, né, dizendo que ela cobrava dos médicos para participar do programa. E uma outra amiga nossa foi e compartilhou, né, essa notícia. Tá. Na época ela estava na Record News, essa nossa amiga compartilhou essa notícia, eu também fui lá, compartilhei e comentei. Fui infeliz no meu comentário em dizer, deve ser a vontade exacerbada de querer ganhar dinheiro a todo custo. Putz. Né? Fiz esse único comentário. Bastou isso para quê? Para a Duda ir lá. Processou o UOL, processou quem publicou a matéria e processou também todo mundo que compartilhou. Processou você também. No caso, meu nome também está lá, né, como no processo também. Isso de fofoca tem muita onda de processo, né? Muita. Só que o mais curioso é que depois disso, olha para você ver que engraçado. O processo ainda está rolando e a gente trabalha junto. Mentira. Depois desse tempo a gente conversou, a gente fez as pazes, mas como o nome já está no processo, você não pode simplesmente ir lá e tirar o nome. O juiz não vai simplesmente tirar o nome. Tá. Então, o processo vai correr. Né? Inclusive, a gente tem audiência agora em abril. E a gente trabalha junto, já tem mais de 1 ano e meio que a gente Duda trabalha Rodrigues, tanto no você programa... fala apresentadora. Isso, apresentadora do Saúde Você. Que tem as bebezinhas, as gêmeas, eu acompanho ela também. Atualmente ela apresenta um programa voltado para a saúde na TV Caras. Caras, né? isso. E é onde eu participo também, faço assessoria do programa e participo da Agência Saúde Você, que é dela. Olha né? E hoje só. a gente tem uma relação de amizade, a gente é muito íntimo, de eu ir na casa dela, ficar alguns dias na casa dela, eles têm casa no litoral também, vou para lá de vez em quando, então a gente tem esse relacionamento de amizade, mas está com essa questão aí na justiça. Olha só que coisa que interessante. Então tem tudo isso, né? Mas só que a gente tem que ter, enquanto profissional, tem que ter essa responsabilidade, como eu sempre falei, né? E repito aqui, de checar as informações, de saber o que falar, né? Porque a gente acredita que a internet é terra sem lei. Para você que está assistindo a gente, a internet não é terra sem lei. Verdade. Tem lei sim, né? E a gente paga. Né? Então, e muito caro, viu? Dependendo do caso. Então, é uma curiosidade que eu queria dividir com vocês aí, que é essa questão que você perguntou, né? Dessa dificuldade. Então, realmente tem essa questão que a gente precisa tomar cuidado, né? Que é essa questão de processo, né? Entendi, mas muito bom, muito bom. Porque assim, é uma curiosidade minha, pessoal mesmo, né? Porque a gente abre a internet, já aparece lá não sei o que, tá acontecendo tal coisa, Sim. e começa a vir. Eu falei, gente, será que isso é verdade mesmo? Eu me pego pensando nisso. Será que isso realmente é verdade? Porque afinal de contas, essa pessoa tem uma vida por trás, né? E tal, enfim. Sim, exatamente. Exatamente. Eu gosto de uma fofoca, mas eu confesso que eu fico meio assim. Dependendo da eu fofoca, tenho a minha própria você opinião, vê, né? Dá uma dosinha da pessoa, né? Você fala, putz, mas coitado, né? Você fala, mas será que aconteceu isso mesmo? Você já começa... Né? Por exemplo, o caso Luana Piovani e Pedro Scooby. Gente do céu, eu tô com o coração Isso. partido. Pior que tem hora que... eu mudei o foco do... É isso aí, mas, vamos. mas olha só, tem hora que eu falo assim, eu
eu tô mais pro lado da Luana. Só que tem hora que eu olho o lado do Pedro também. Só que, vocês viram o stories que a Luana publicou? Chorando? E assim, é complicado. A Luana Piovani, como a Cléo Pires falou, eu nunca vi a Luana Piovani, tipo, na rede social chorar, na rede social se emocionar assim, de tal forma, né? E nesse caso aí, foi por muito exemplo, pesado. O que eu vejo em relação a quem publica, por exemplo, as matérias, né? Alguns colegas de TV famosos aí. Eu acho que a gente precisa, por exemplo, esse é um caso muito sério, é um caso importante. A gente não sabe se é isso ou não, mas, por exemplo, acontece muito da questão da alienação parental, né? Então, a gente poderia aproveitar, a gente como jornalista, poderia aproveitar esse gancho, esse caso da Luana Piovani, ao invés de fazer só a questão da fofoca. Olha, Luana Piovani brigou com Pedro Scooby por conta do filho. Por que não a gente chamar essa temática para aquele lado importante, né, de alienação parental, de falar um pouco mais sobre a questão da família, né? Dá para se fazer a fofoca, mas também você chamar para um assunto que dê para ter discussão e para quem está assistindo, né, para quem está lendo aquela matéria, poder pensar, será que eu estou vivendo isso? Porque acontece muito, de ter muita mulher, de ter muitas famílias vivendo nessa situação que a Luana Piovani está passando, né? A gente não está a fundo nessa história da Luana e do Pedro para a gente opinar, né, a fundo realmente o que está acontecendo, mas se a gente for ver pelo que vem sendo apresentado nas redes sociais, ela realmente está sofrendo como mãe, né? Ela está sofrendo muito como mãe, né? Como mulher, pelo que ela já passou na vida dela também. Apesar que a Luana nunca foi uma pessoa fácil, assim, a gente conhece ela de longa data, nunca foi uma pessoa fácil, mas é um lado que realmente mexe e que precisa ser falado, né? Sim. Isso é verdade. E aí a gente, realmente, quem vê de fora, hoje eu acho assim, que ela está sofrendo mais na história. E as crianças também no meio, né? Exatamente. E até eu ia te perguntar sobre isso, aproveitando o gancho. Você, ainda mais você que mexe com esse pessoal de TV, de mídia, você acha que a galera, hoje em dia, leva uma vida real igual posta no Instagram? De forma nenhuma. Não só Instagram, mas rede social em geral, você acha? De forma nenhuma. Eu acho que existe duas vidas. Duas vidas. A real e a virtual. E a virtual. Né? Até mesmo a gente... quantas vezes eu não postei uma foto lá, deitado no sofá de casa, uma foto de uma viagem que eu fiz... E talvez para quê? Talvez você não precisa nem falar, olha, eu estou viajando, mas você posta aquela foto, até mesmo como TBT, quem está te vendo ali, quem está vendo aquela foto, já pensa, olha, fulano está viajando, fulano se você não especificar, a pessoa realmente vai achar que você está em algum lugar, né? E assim, as redes sociais, hoje, eu acho que tem muito isso. As pessoas, elas não vivem realmente o que elas são, né? Você, por exemplo, vou até deixar uma pergunta aqui para vocês e para quem está assistindo a gente. Você já viu alguém na rede social postar algo reclamando, postar que está ruim, postar que está passando por algum problema? Não. Às vezes nunca. Reclamando pessoas que geralmente faz comédia, humor. Sim. Aí posta uma coisa diferente. Mas ninguém vai falar, gente, estou aqui passando o maior problema, nunca vi. Olha, tô aqui, tô com depressão, tô depressivo, tal. Não posso. A pessoa vai lá e posta uma coisa boa, um prato de comida, alguma coisa. Eu acho válido, sim. Mas as redes sociais, nem tudo que a gente vê é o que realmente acontece na vida real. E principalmente no mundo dos famosos, né? A gente vê um determinado famoso, acho que a vida dele é mil maravilhas, a gente quer ser igual. E às vezes o cara está sofrendo. Mas você sabe qual o problema que ele está passando ali? Quando ele desliga a câmera, qual o problema que ele está enfrentando? A gente não sabe. Isso até mesmo não precisa nem ser famoso, né? Nas nossas relações mesmo, com o vizinho, com o próprio familiar. Né? A gente não são sabe seres humanos, né? Exatamente. São seres humanos. Todos têm problema. Todos têm problema. E agora a gente está numa era, que eu ia falar sobre isso também, acho que eu pulei a sua, né? Não sei. Cadê o roteiro? Ó, eu esqueci que a gente tem um roteiro. É verdade, gente. Eu comi bola. O roteiro a gente cria, vamos lá. Mas enquanto isso, vamos falar dos nossos apoiadores? Pode ser. Gente, lembrando nossos apoiadores... Café Cartola, lá no Plaza Shopping Carapicuíba. É um café maravilhoso. Maravilhoso, viu? O Jairo conhece, né? Conheço. Sabe aquele lugar ideal para reuniões, conversar com os amigos, tomar aquele cafezinho gostosinho, fresquinho. Eu adoro. Fora os bolos, né? Tem bolo de fubá, bolo de cenoura com chocolate. Gente, que delícia. À tarde, você pegar um bolinho
fresquinho, né? De fubá e tomar com aquele café gostoso. No Café Cartola você encontra lá no Plaza Shopping Carapicuíba. Já tô sentindo o cheirinho. Maravilha. E quem não gosta de café, né, gente? Eu adoro. É sempre bem-vindo, né? E chega a tardezinha, parece que é a hora, né? Eu adoro um café da tarde. Eu, como sou viciado, para mim, café, meu filho, toda hora. Até inclusive, a gente se encontrou outro dia em Vargem Grande, no café, verdade. Lá nas meninas, né? Na Espiga Dourada. É verdade. Aí, ó, eu fazendo uma publi aí, né? Já passa lá e cobra. Passa lá e cobra, né? É que a gente mora perto, né? Eu moro em Biúna, ele mora em Vargem Grande, então, às vezes... Viu? Mas a próxima, você... Pergunta Sou eu? Deixa eu ver aqui o roteiro. Aqui, você viu? O que você falaria para o Jairo de 8 anos atrás? Hoje, o que eu falaria para o Jairo de 8 anos atrás? Deixa eu tentar lembrar 8 anos atrás onde que o Jairo estava. Olha, eu acho que naquela época, assim, eu não acreditava que eu chegaria tanto. Porque para mim hoje... Acho que muita gente pensa assim, né? Quando você vai trabalhar na televisão, o ápice tá numa emissora grande, né? Lógico que esse é o desejo de muita gente, e quem não quer, né? Tá numa emissora, num veículo grande, trabalhando. Mas eu já me sinto muito realizado por chegar até aqui onde eu cheguei. Então, acho que se eu pudesse dizer para mim, para o Jairo de 8 anos atrás, vá em frente que você vai conseguir. Vai em frente porque você tem um mundo de oportunidades. Olha, que show. E não é ficar esperando a oportunidade. Eu aprendi uma coisa na vida. Exatamente. Né? A oportunidade a gente cria. A gente não espera a oportunidade. Então, isso assim, é uma coisa que eu sempre fico martelando na minha cabeça. Né? Até mesmo quando eu estou em casa, eu fico lá, né, pensando que eu sou assim, crio um monte de 1000 projetos na cabeça. Difícil sair mas crio um monte de projetos na cabeça. Aí eu fico pensando, e se eu fizer assim, fizer assado, como que vai ser? E não dou sequência? Então eu tenho que enfiar a cara e ir fazer. Isso, tem que dar o Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber inicial. Depois de que fizer, né? Mas eu tenho muito isso. De oportunidade, a gente tem que criar as oportunidades. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas tem que enfiar a cara e ir. Então é isso que eu diria para mim de 8 anos atrás. Boa! É aquela história, né? O cavalo nem sempre passa selado, né? Exatamente. Mas você tem que subir, não importa. Tem que jogar o arreio e pegar ele primeiro. E vai para cima. Ô, Jair, deixa eu te falar uma coisa. A Nádia perguntou de 8 anos atrás. Eu vou voltar numa outra questão. Essa onda aí, você vê, o pessoal não está mais amando, né? O negócio agora é Pix na conta, né? Pix na conta. E aí, o que você acha, Jairo, disso? Você acha que a vida tá ruim pro homem ou pra mulher? Porque a mulher não liga mais pro amor, quer ficar com o cara que manda o Pix. E o cara que não tem o Pix pra mandar? Então a coisa tá ruim. Se a gente acha que tá ruim pra gente, imagina pra quem não consegue mandar o Pix. Tá difícil, né? Essa relação aí do homem e a mulher com o Pix é complicado, né? Porque se a gente for pegar, assim, pelo parâmetro, né, de gastar, a mulher, né, por pesquisas, assim, a mulher tende a gastar um pouco mais do que o homem. Então, o homem acaba sendo aquele que vai mandar o Pix. Mas hoje a coisa está tão moderna, minha filha, está tão assim que a coisa está invertendo, viu? Tem muita mulher que está pagando o Pix, está mandando o Pix aí. Então, eu acredito que está ali, ó, está equilibrada essa questão do Pix. Não tem mais aquela coisa, é o homem que está. É o homem que banca. Hoje tem muita questão da mulher também tá tomando a frente e é isso, o Pix. Inclusive, eu mesmo já deixei o número do meu celular como chave de Pix, que é fácil, não tem problema nenhum. Adorei. Todo mundo tem o seu número, todo mundo tem. Fica prático. Muito bom. Jairo, você tem alguma fofoca da Cris para contar? Mentira! Que você vai perguntar isso no podcast. Tá valendo, eu não vou cortar nada disso, tá? Tá vendo? Olha só que saia. Vamos mudar o nome disso para saia justa, hein? Saia justa o programa. Olha, o Cícero, ele só me coloca em saia. Gente, Cícero, depois você pode vir aqui aparecer para o pessoal ver quem é você, viu? Não, só voz, só. Que tá me deixando em saia justa. Ô, Cícero, mas eu tenho sim uma fofoca da Cris. A gente falou agora há pouco nessa questão da vaidade, né? Eu vejo a Cris, ela é bastante vaidosa na questão da aparência dela. Então, assim, ó, uma fofoca da Cris, viu? Vive nos salões de beleza, viu? A cada semana tá com visual novo.
tá com um look novo, Ai, gente, seja eu de adoro. vestimenta, de roupa, no cabelo. A última vez que eu vi a Cris, ela tava com cabelão, não tava Preto. loira ainda, tava com cabelo preto e um pouco maior. Agora já tá Verdade. toda no... É Chanel que fala isso? Agora tá mais do Já tá Chanelzinho. toda do Chanelzinho aí, ó, loira. Então, essa é a fofoca, assim, da Olha Cris pra só. hoje. Depois eu conto outras aí Depois que eu vem vou outra. buscar e Ai, que bom, ele pegou trago leve. aqui pra vocês. Mas é verdade. Ufa, Jairo. Não, gente, mas isso é verdade, viu? Eu, pra salão de beleza, eu adoro um salão de beleza. E pior que tem gente que eu converso, o pessoal tem agonia, né? Eu adoro ir lá fazer o cabelo, a unha ao mesmo tempo. Tem gente que tem agonia de mais de uma pessoa mexendo, né? Eu não. A pessoa pode estar lá mexendo no meu cabelo, a outra no meu pé, a outra na mão. Eu adoro. E se deixar, realmente, eu vou toda semana, né? Tudo bem que meu cabelo passou por um processo assim meio difícil, então tive que fazer alguns tratamentos, então agora eu tô cuidando mais. Vamos dizer assim, que agora tô cuidando mais. Mas eu sou um Isso pouquinho aí. vaidosa mesmo. E tem que se cuidar. Com certeza. Boa. Vai lá, vamos de rapidinha? De bate-bola, faz com ele, do nosso querido apoiador. Vamos lá. Café ou cappuccino? Café, Refrigerante ou suco? olha, deveria ser o suco, mas refrigerante. Pão de batata ou lanche? Lanche, Bolo de fubá ou cenoura? amo bolo de fubá. Putz, eu também. Eu também. Vai no café para conversar ou para trabalhar? Geralmente, ultimamente, tá sendo mais pra trabalhar. Pra trabalhar. Ah, o que você mais gosta em uma cafeteria sem ser o café? Broa, adoro broa. Jura? Gente, Ai, ele é muito amo. fitness, né? É. Não, é sou, nada, sou né? nada, sou nada. Broa é bem calórica, viu? eu tô brincando, Mas tô sendo bro- irônica. Mas bro é muito bom, adoro também. Olha, gente, o bate-bola do nosso querido apoiador, Café Cartola, do Plaza Shop Carapicuíba. Então, quem não conhece ainda e for da região, vale super a pena conhecer, né? Com certeza. O Jairo, e agora, Não. outra coisinha aqui que eu vou perguntar para você. A gente deixa pro final, tá tão gostosa a conversa com o Jairo, mas ó, já tá, É, a gente já já tá passou, a gente né? já tá com o tempo estourando e a gente combinou que não ia ficar muito tempo para não ficar, né, uma coisa cansativa, mas tá uma delícia, né, conversar com ele. Mulher não só pode tudo, como fala muito, viu? Se deixar, vai... Gente, é que é Verdade. muita história. É muita são história. muitas caixas é muita assim, coisa. abrindo, né? na nossa cabeça. Muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, Jairo, vamos lá. Para encerrar, então, qual que é o recado que você deixa pro Jairo daqui 10 anos? Não para não, porque você ainda não chegou lá. Tem muita Olha, estrada. adorei! Tem muita estrada para andar e o Show. céu é o limite. Uau, adorei, adorei. Jairo, passa seu Insta pra galera, pra te seguir, conhecer. Ó, para me seguir lá em todas as redes sociais é Jairo Rodrigues Oficial. Me segue lá, que estamos precisando de seguidores aí, viu? Boa. Jairo, parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente nesse dia tão especial, a nossa estreia. É. E foi maravilhoso o papo. Por mim, eu ficaria conversando horas, né? Tá muito bom. Espero que você tenha gostado também. Vamos Nossa. combinar de ir no Cartola tomar um café Ah, pra gente é, poder verdade. saber mais Vamos. fofocas. Fofocas, não, desculpa, gente. Mais coisas Ela sobre quer- essa ela vida. quer Ó, a saber sobre Nádia as quer saber da fofocas. fofoca, hein? Ó. Mas Quer olha, saber- quero mais uma vez agradecer você, Cris, Nádia, pelo convite de estar aqui participando hoje do podcast. Como eu falei no início, realmente vocês não poderiam ter escolhido o nome melhor, né? Mulher pode tudo e realmente pode mesmo. E vocês vão poder tudo aqui nesse podcast, porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa, muito conteúdo bacana, entrevistados aí, né? Que vão trazer também, assim, uma bagagem muito grande, bastante coisa para dividir com seu público aí, né? Que você já tem um público, vocês já têm um público que acompanham a carreira de vocês e agora vai começar a acompanhar aqui. Desejo muito sucesso para vocês e eu tenho certeza que vai ser e já é sucesso, viu? E muito obrigado mesmo, gratidão por ter me convidado, de eu ter a honra de hoje estar aqui com vocês. Ai, gente, acabou. Muito obrigada, viu, galera? Fechou, Parabéns gente. pela Obrigada, dança. obrigada por vocês estarem Obrigada, assistindo, Jairo, pela audiência. obrigada mesmo. E é isso, Cícero, valeu. Falei Jairo. Jairo, valeu. Cícero. Cícero também. Ah, gente, traz o Cícero, vem aqui. Pode vir aqui, Cícero, o pessoal. O contrato não permite, é só voz só. Olha, ele faz a gente pagar mico, mas ele não vem, é isso. É isso, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo.